quais são os principais impactos psicológicos que você identifica nesse tipo de rotina exaustiva dos entregadores de aplicativo? Os principais impactos psicológicos, né, que eu identifico na rotina desgastante dos entregadores. Então, vamos lá. Por ser uma rotina muito desgastante, né, exaustiva, então eu percebo que existe muitos estresses, né? O impacto de estresse, irritabilidade, tem questões com insônia também por conta da ansiedade, desse estresse, instabilidade, por conta da estabilidade financeira também, né? Então, traz um pouquinho dessa ansiedade, pode ocasionar até riscos aí de burnout, né? Porque é essa exaustão do cansaço, de tanto eles estarem rodando e não ter esse apoio psicológico, de estabilidade financeira, de preocupações, então causa um burnout também, depressão, dependendo da de como tá, né, essa questão mental, acredito que seja por aí. De uma forma geral, o que eu entendo, né? Porque é muito difícil no processo psicológico é muito difícil você ficar separando e categorizando muitas coisas, porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então, ó, por exemplo, nessa questão que você está trazendo sobre o desamparo, foi desamparo e desvalorização. Eu já olho muito mais para essa questão da autoestima. Existe sim essa questão do burnout, da depressão, né? E de alguns sintomas como a irritabilidade, a ansiedade, que eu falei, mas eu percebo também muito essa questão da autoestima, justamente pela desvalorização. Porque dá aquela sensação de que a pessoa ela é meio descartável, que ela é invisível dentro da sociedade, né? Então, a autoestima acaba ficando bem baixa, né? E aí pode estar ocasionando esses sintomas. Então, assim, o que eu percebo? Que dentro da autoestima, você tendo uma boa autoestima, você acaba puxando muita coisa interessante dentro da saúde mental. Você consegue equilibrar muito a sua saúde mental. Basicamente, o que é a autoestima? Você ter um senso de que você é uma pessoa que dá conta das coisas, de que você é uma pessoa inteligente, né, de que você é capaz, de que você é suficiente. Então, quando você consegue entender tudo isso e ter isso muito ok para você, é muito um pouco mais difícil de você se desequilibrar emocionalmente. Essa ausência, essa desvalorização, né, do entregador, de como se ele fosse uma pessoa invisível, né, e de que esse trabalho dele não fosse tão importante, pode trazer esse isolamento que vai ocasionar depressão, né? É basicamente por aí, uma desmotivação, uma coisa acaba puxando a outra nesse sentido. Agora que está muito em alta a ideia de saúde mental. Antes a gente normalizava muito alguns sintomas. Então, assim, ó, insônia, irritabilidade, é, também o cansaço, né? Que as pessoas têm essa ideia de achar que é preguiça. Né? Dentro da clínica eu percebo muito um excesso de tenho que fazer, entendeu? Tenho que dar conta. E aí você não dá tempo para o seu corpo descansar, você não dá tempo para você parar, né? E muitas vezes o corpo ele vai parar de uma forma forçada, entendeu? E muitas vezes o transtorno ele vem por conta disso. Para poder fazer você parar, é como se o seu organismo estivesse falando, pelo amor de Deus, para. E aí o transtorno ele é um ajuste, a gente pensa que é uma doença. Não, é um ajuste mesmo do seu organismo, porque você não consegue parar de forma natural, o seu organismo vai te trazer algum tipo de transtorno para você olhar. Assim como quando você tem alguma alergia, e aí você vai numa dermatologista e descobre que não é algo físico, é algo mental. E aí a dermatologista vai falar o quê para você? Tem que entrar num tratamento psicológico. E aí, o que pode ser? Pode ser mais ou menos a ansiedade verbalizando com você. Ela não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo olhar para ela de uma forma na questão emocional, então ela vai dar sinais para você na pele, uma coceira, uma alergia. Então, não só nessa ideia dos entregadores, né, a gente está olhando aqui para eles, mas de uma forma geral na população, as pessoas tendem a normalizar alguns sintomas
trazendo muito essa ideia de, mas é preguiça, né? Mas é depressão, mas é falta de Deus. Eles normalizam, dá para normalizar muito, assim, e o impacto é muito grande, porque quando você for perceber, já está algo um pouco mais difícil de você lidar. E aí você vai ter que já entrar com uma intervenção muitas vezes mais agressiva, numa medicação, né? Um tempo maior no processo terapêutico. Essa precarização, dependendo, claro, a gente está falando agora dos entregadores. Essa precarização de serviço, muitos deles não conseguem parar para ser assistidos pela saúde, ou então focar em saúde mental, porque muitos deles, às vezes, têm insegurança alimentar. E aí, como é que eles vão parar de trabalhar para poder se cuidar? E aí acaba que vai agravando mais ainda, né? Cada vez mais os quadros. Com certeza, porque quando você não tem um tempo para poder se olhar, se cuidar, como é que você vai conseguir se cuidar, né? Então, o seu corpo, o seu organismo está falando para você. Vamos olhar para isso, mas você não consegue. Primeiro, até por conta dessa questão que eu imagino muito, né, da insegurança financeira. Você tem que trabalhar, tem que bater meta, enfim, quanto mais entrega se faz, melhor se ganha. Então, para que eu vou parar para comer? Para que eu vou parar para descansar? Não posso, tem que trabalhar. E diante de como está a nossa questão financeira, né, nacional, tá difícil para todo mundo, tudo muito caro, né? Moradia cara, alimentação cara, lazer tá tudo muito caro. Então, de que forma esses entregadores vão conseguir parar algum momento, desacelerar para poder se olhar, se cuidar, né? Além também do investimento na saúde pública, que é complicada. Eu entendo que hoje, para você conseguir terapia dentro do SUS, é um pouco difícil, burocrático. Então, existem, que bom, né, algumas plataformas que conseguem olhar essa população, né, que não tem condições financeiras de arcar com uma sessão de terapia, um valor normal, para um valor abaixo, um valor mais social, para poder estar olhando para essas pessoas. Mas mesmo assim, muitas vezes ou eu compro o arroz e feijão, ou eu ainda pago um valor acessível dentro do processo terapêutico. Então, de fato, essa questão econômica acho que pega muito para eles, para ocasionar esses transtornos, esses sintomas, e não conseguir parar um pouco para olhar para si. Quais são as estratégias ou políticas públicas que seriam necessárias para oferecer esse suporte psicológico, afetivo a essa população? O que eu já trouxe, né? Existem algumas plataformas, que eu acho que é super interessante as pessoas que não sabem ficar sabendo. Existe o PsyMeet, que é uma plataforma valor acessível a R$ 30 por sessão. E tem a Psicoafro também, que é destinada a pessoas pretas, né? Atendimento a pessoas pretas, que acaba fazendo grande parte, né, dessa população de entregadores. Então, já tem um pouquinho dessa estratégia mesmo, visando essa população, mas acredito que também seja necessário, dentro dos próprios aplicativos, um pouco desse olhar, né? Porque visa-se muito lucro e números, mas infelizmente não está se olhando a saúde mental desses entregadores, né? Então, fazer algumas intervenções nesse sentido, também se puder estar fazendo é, trabalhos de conscientização mesmo, né? De pausas, de eles olharem para a saúde mental. Então, acredito que seja por aí mesmo, essa questão da conscientização, né? E questão deles conseguirem estar pesquisando e procurando essas plataformas que sejam mais acessíveis, para que eles consigam estar pagando e dar conta, né, dessa saúde mental para manter o equilíbrio. Ainda assim, existe um grande incentivo maçante para que eles possam estar o tempo todo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, seria muito interessante se as plataformas conseguissem trazer um pouco de conscientização, porque muitos realmente, a gente, como população, já não tem esse olhar, né, para a saúde mental. Então, se você ainda incentiva muito mais essa ideia de você tem que correr, tem que trabalhar, tem que bater meta,
não tem como eles pararem para poder olhar essa questão, né? Então, seria interessante sim as plataformas fazerem essa conscientização mesmo deles, olha, vamos nos cuidar, olha a saúde mental, né? Disponibilizar de repente descontos com psicólogos, com clínicas, para que eles consigam se olhar nesse sentido, porque é um trabalho muito desgastante, com certeza.